às vezes descarrega sem a gente perceber diretamente. Então agradecemos a vocês que estão acompanhando aqui e depois nós vamos compartilhar esse material também pelo nosso canal. Então, o nosso texto de hoje, né, como nós divulgamos, é sobre a fé transporta as montanhas. A fé transporta montanhas. Então é o capítulo 19 do Evangelho, né? Fátima, se você estiver em condições, a Camila também, mais adiante a gente pode adicionar vocês para vocês entrarem diretamente, se quiserem colaborar direto no vídeo, tá ok? Diz aí pra gente mais um pouquinho no final. Capítulo então 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo de muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: raça incrédula. E faz esse comentário, por que não conseguiram curar, né? E aí continua: até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus orientado, né, aqui fala ameaçado ao demônio, mas cuidado do espírito, né? Ali nós estamos falando já de uma obsessão que estaria acontecendo. E o menino acabou ficando livre daquela interferência espiritual. E respondeu aos discípulos que perguntaram: Mestre, por que não conseguimos afastar aquele espírito, né, na linguagem anterior, lá, né, de 2000 anos atrás, expulsar os demônios? E aí Jesus fala o quê? Porque não tiveste fé. Se tivestes fé, digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então nós vimos aqui, mais uma vez, essa metáfora, essa parábola que Jesus nos traz pela ilustração. E aqui vem Kardec, logo após, citando aqui o que significa essa montanha. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então ele está falando, vendo aqui o microfone, ele está falando que se a gente tiver o pensamento positivo, a fé nas coisas materiais, por exemplo, né, nós vamos buscar uma opção de trabalho, desenvolver um projeto, né? E se não tivermos aquela convicção, aquela fé, às vezes a gente perde uma oportunidade. E ele vai nos ensinando aqui de como fazer para que isso possa acontecer, já dando essa ideia da gente da fé, do nosso pensamento positivo. E continua ele aqui. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. Olha só, Kardec, então, 1,5 século, colocando assim, esse das montanhas, né, fala das dificuldades. E aí ele diz o quê? As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, reforçando mais uma vez, essa montanha, quando a gente lê assim, lá na Bíblia, né, no Novo Testamento, essa passagem, como assim, gente? Se eu tiver a fé como se fosse um grãozinho de mostarda, eu consigo mudar aquela montanha de lugar? Lógico que nós estamos assim nas leis do que a ciência nos coloca, né? Parecia pouco provável, né? Pelo menos no nosso entendimento, no nosso nível. Mas e as montanhas internas que ele está falando? Está falando das nossas questões internas. E aí ele diz, né, mais uma vez aqui repetindo, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades,
as existências. Quais as existências que nós temos? Nós que vimos assim, como diz os espíritos, né, amigos, que nós vivemos séculos e séculos, às vezes milênios de sombra, e nós estamos saindo das sombras, e como diz na Hermância, do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que depois a gente vamos ler um trechinho dele, nós estamos assim saindo do primitivismo moral, e assim nós estamos buscando essa luz. E quando nós vivemos, e como nós vivemos durante muitos e muitos séculos, nas sombras da ignorância, né, das coisas impensadas, ainda nós trazemos em nós essas reminiscências, esse homem velho que luta assim por tentar renascer nesse homem novo, né, como nos ensina Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso nos traz aquela máxima, né? Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este faço. Será que alguém foge dessa regra? Quantas vezes nós queremos fazer o bem? E o bem, não só falando da filantropia externa, mas na convivência, seja no lar, seja no trabalho, né? Com pessoas que muitas vezes pensam diferentes, têm posicionamentos contrários aos nossos, mas que devemos respeitar, e às vezes a gente não consegue segurar e dispara às vezes uma mensagem, às vezes direta, né? Nem pelo WhatsApp, ou pelo WhatsApp, né? Alguma coisa que é pouco amistosa, né? Então, poxa, por que eu fiz aquilo? Então, Paulo de Tarso vai nos mostrar por que eu não faço o bem que quero, porque é esse homem novo que está buscando nascer, mas ainda nós vamos lidando com essas sombras que existem em nós, que nós vamos trabalhando por saber conviver. E aí continua ele, aqui Kardec, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, esse realmente é o nosso maior desafio, porque nós somos ainda crianças em Cristo. Vamos pensar, vamos ver as crianças, né, na faixa de 2 anos, 3 anos, e até maiores, né, às vezes tem aquela dificuldade de dividir com o irmãozinho, com o coleguinha. Então, aquilo ela está vivendo ainda naquela fase egocêntrica. Ela não consegue perceber a necessidade do outro. E assim somos nós, como espíritos ainda imaturos, que somos. Somos espíritos ainda imaturos e ignorantes, que muitas vezes ainda predomina essa questão do egoísmo. Então nós estamos no processo da gente conseguir ir convivendo com aquele homem velho e fazendo com que a empatia, a solidariedade, ela possa aos poucos fazendo parte da nossa condição. Continua assim ainda Kardec. A cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança, a energias e os recursos que fazem-se vençam os obstáculos, assim das pequenas coisas como nas grandes coisas. E aí lembramos de novo aquela situação assim que às vezes a gente está num projeto profissional, seja num projeto de trabalho voluntário, na casa espírita, na igreja, de qualquer matiz que seja, né, o nosso vínculo, e nós muitas vezes ficamos assim oscilantes, vacilando, né, e vamos encontrar nas palavras de Jesus, nessa mensagem de Jesus, que nós devemos nos esforçar e vamos encontrar meios para que a gente possa firmar o nosso propósito, acreditar de passo a passo, que ninguém vai dar salto de uma hora para o outro, uns saltos enormes, né? Vamos assim gradativamente. E nós vamos ver, daqui a pouquinho, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela nos dando as dicas de como a gente vai lidando com essas nossas montanhas internas, né? E assim, terminando esse parágrafo, ele coloca assim: da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Falando desses adversários, os nossos próprios adversários, que na verdade
nós não temos adversários externos. O nosso grande adversário somos nós mesmos, que muitas vezes, nós vamos vencendo e sabendo como lidar com as adversidades. E tudo isso vai nos deixando mais tranquilos e serenos. E a gente pode perguntar assim, mas como? Eu vou pegar aqui o livro, Reforma Íntima Sem Martírio, mas como? Eu não consigo, às vezes eu vou fazer um projeto, eu tenho um propósito, às vezes eu não consigo chegar no final, eu começo e não consigo terminar, mas o que fazer? Então, existem, né, os recursos, além das reflexões do que a doutrina nos traz, do que a ciência do comportamento nos traz. Aí nós podemos buscar ajuda, por exemplo, no acolhimento fraterno, e às vezes também uma ajuda profissional, se for o caso, né? Quando a gente não está conseguindo, por que nada dá certo, por que as coisas não caminham, né? E nós vamos aprendendo, mas todos nós, sem exceção, nós somos fadados ao bem. Esse é o nosso determinismo. E aqui nesse livro, não sei se dá para ver aqui, Reforma Íntima Sem Martírio aparece ao contrário, né? Não sei como é que a gente espera para que todo mundo veja. Reforma Íntima Sem Martírio é um livro belíssimo, né? Escrito pelo espírito Hermance Dufour, que fez parte também da codificação, através do Vanderlei Oliveira, né? Pelo médium Vanderlei Oliveira. E esse livro traz no capítulo 18, dizendo assim, fé nas vitórias. Vamos destacar aqui alguns trechinhos e depois, se vocês desejarem, vocês podem fazer alguma colocação, alguma observação, dar alguma contribuição. Nosso tempo aqui ele é hoje restrito, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. E aqui ela diz assim, a reforma íntima de estar lidando, de encontrar essa fé para alcançar os nossos objetivos. Só será concretizada mediante uma relação de confiança conosco mesmo. E aí nós voltamos a perguntar assim, mas como? Como é que eu... E o microfone parou. Aqui eu vou desligar. Interessante, o microfone parou, ela falou que parou o microfone, voltou. Obrigado, Camila. Camila está lá de Porto Velho, nos assessorando aqui, Camila. Muito bom. Legal. Vai nos dando essa bola, esse suporte para a gente. Se fará novamente, de repente eu tiro e vamos direto. E aí ela está dizendo aqui que essa reforma íntima só será concretizada mediante uma relação de confiança conosco mesmo. E como eu tenho essa relação de confiança? Isso também é um processo, é processual, né? Então, a fé, por exemplo, a prece diariamente, nós rogando aos bons amigos espirituais, a Deus e a Jesus, que nos mostre os caminhos, de vencer os nossos medos, faz parte, porque sempre é importante nós lembrarmos que nós somos crianças em Cristo ainda. Então, de vez em quando, nós vamos tropeçar, e faz parte do processo. Mas é importante que nós possamos ter a persistência. E continua aqui a Hermance, agora dizendo, olha só, que muitas vezes nós, na realidade, na atualidade, existe uma neurotização da proposta de renovação interior. Muita impaciência e severidade tem acompanhado esse desafio, levando ao perfeccionismo, por falta de entendimento do que seja realmente a reforma íntima. Então ela está falando aqui, olha só que interessante, nós temos impaciência com a gente mesmo, nós somos muito severos com a gente mesmo. E se a gente é severo e impaciente conosco mesmo, será que nós vamos conseguir ser mais pacientes e mais serenos com o próximo? É uma questão para a gente refletir. E aí ela diz assim, quando digo a mim mesmo, não posso mais falhar, será mais difícil o domínio interior. Então, entendendo a falha, o tropeço, como algo natural. E aqui nós não estamos falando assim em negligência, né, em conivência, não.
é nos vermos, tem uma expressão muito bonita, muito interessante, né, da constelação. Nossa querida Regina também entrou aqui. Regina, prima, irmã. Não posso mais falhar, mas será mais difícil o domínio interior. Quando a gente se coloca essa imposição, fica mais difícil a gente aceitar que nós podemos tropeçar. E vai ficar tudo bem, porque faz parte, como a criança, né? Ela tropeça, cai aqui, daqui a pouquinho ela sai, e aos poucos ela vai se levantando e se firmando. E assim também somos nós. Ela então observa que nós devemos ter um pouco mais de paciência com a gente mesmo, com tolerância, sem cairmos na negligência. Precisamos aprender a ser gente. Olha, quem está falando aqui é um espírito, né, de luz, né, que é a Irmã-se. Precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão. Olha só que bacana. Exercer o auto-perdão, a admitir falhas, ciente que podemos recomeçar sempre e sempre, quantas vezes forem necessárias. Olha só o que esse espírito está falando. Irmã-se, podemos sim, quantas vezes forem necessárias, recomeçar. Lógico que ela está falando aqui que não é numa visão de hipocrisia, de negligência, não, nem de conivência, mas da gente entender que nós vamos caminhar e vamos acertar, cada um dentro da sua condição. E aqui também não vale a gente querer ficar se comparando com os outros. A gente brinca muito assim, que às vezes a gente quer ser Chico Xavier, numa encarnação só. Não seremos Chico Xavier, nem nessa, nem na outra, nem em dezenas e dezenas de encarnações à frente, porque a dimensão que ele alcançou está bem distante da gente, mas um dia nós chegaremos lá. Como diz a canção espírita, um dia nós seremos anjos, mas é o tempo de cada um. E chegando aqui para o finalzinho, a irmã se diz assim: por isso, a memorização e a valorização das pequenas vitórias de cada dia. Por exemplo, assim, o que nós conseguimos alcançar de vitória hoje? Tem outra frase também da irmã, muito interessante. Olha só que coisa bonita que ela nos traz. Olha, se no dia de hoje, nós conseguimos não desejar intencionalmente o mal de ninguém, nós já devemos estar muito felizes. Olha só que máximo, que fantástico. Então, se eu não desejei intencionalmente o mal de ninguém, nós já estamos mostrando progresso e devemos dar graças a Deus. Nós vamos errar sim, como nós falamos, né, no dia a dia, no próprio lar, né, em situações de rotina, de desafios diversos. Muitas vezes nós vamos tropeçar aqui, acolá, no trabalho, na via pública, que é uma vigilância que devemos ter bastante acentuada, porque infelizmente o mundo passa um momento de transição e às vezes uma resposta mal dada, às vezes um fechamento de um carro, uma discussão em trânsito, às vezes se transforma numa tragédia. Nós devemos estar muito vigilantes. E aí nós devemos valorizar as pequenas vitórias, como ela disse aqui. Cada dia haverão de nos trazer incentivo essas pequenas vitórias e discernimento na dilatação da crença na perfeição, a qual todos nos destinamos. Semelhante tarefa exigirá que utilizemos ilimitadamente o auto-perdão. Olha, falando mais uma vez no auto-perdão. Vamos nos aceitar, como diz uma autora, que a Fernanda, minha esposa, sempre cita, né, do livro sobre constelação. Vamos abraçar a nossa sombra. Aqui a irmã também fala, o que é abraçar a nossa sombra? É aquele nosso homem velho. Olha, eu entendo que você já vivenciou o seu tempo, mas agora é outro momento, então vamos seguir, porque esse homem velho não é para a gente estar brigando com ele, porque ele faz parte de nós mesmos. Então o nosso grande desafio é vencer essas montanhas tentando ter essa pacificação sem ser conivente. E encerrando, ela traz aqui um pensamento, olha só que fantástico esse pensamento, hein?
Quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos, exatamente como somos, tudo na vida funciona.